Agora é a hora da gente conversar com a nossa queridíssima endocrinologista que veio hoje e é pediatra, que é a nossa querida Joana Mayra, que vai dar dicas pra gente de como a gente pode controlar o odor nas axilas das nossas crianças. Isso. Muitas pessoas me perguntavam e diziam: Vanusa, quando é que você vai falar para as nossas crianças, para as nossas adolescentes? Porque muitas mamães de primeira viagem ficam assustadas quando observam que os hormônios dos filhos e das filhas começam a mudar. Exatamente. E como cuidar? Como a gente pode cuidar dessas crianças para que elas já tenham consciência que serão adultas totalmente cuidadas, né, doutora? Seja bem-vinda ao nosso Obrigada, programa. bom dia, Vanusa, bom dia, pessoal de casa. É um grande prazer estar aqui hoje com você. Então, isso que você falou é verdade. No consultório, as mães se preocupam bastante. Como agir nessa mudança que está acontecendo, né? Então, a gente sabe que o odor axilar em si, ele é causado pela mistura do suor com as bactérias. Então, o ponto inicial e principal é caprichar nas medidas de higiene. Então, na hora do banho, lavar bem a axila, secar bastante após, não usar roupa suada, usar roupas que permitam a transpiração. E aí, se isso não der conta, a gente parte para os desodorantes adequados para aquela idade. E uma das coisas que a gente observa relacionado a isso é que, para que isso aconteça também, muitas vezes a chegada desse odor vem com as mudanças dos hormônios dessas crianças. E nos últimos tempos, uma criança com 9, 10 anos, ela já começa a ter uma mudança em seu organismo. É bem diferente da outra geração, que era uma geração que com 13 anos é que você vinha percebendo essa questão do odor das axilas. De que forma que a mamãe já pode ficar atenta? A partir de que idade a mamãe já pode ficar de olho? E muitas mães me perguntaram: Vanusa, pergunta para ela, desodorante, pode ou não pode usar nas nossas crianças? Excelente pergunta, Vanusa. A gente sabe que a bromidrose, que é o nome técnico para o odor axilar, ele pode surgir em qualquer idade. E por quê? Como eu expliquei, o suor não tem cheiro. Quando ele se mistura com as bactérias da pele, é que vai causar aquele cheirinho. Então, desde pequeno, a gente pode ter aquele cheirinho, claro, de forma um pouco mais suave, que vai se acentuar no início da puberdade com a ativação dos hormônios. Eu pego no consultório mães que vêm por conta de chulé em crianças de 2 anos e a gente sabe que isso é possível, né? Então, as mães devem ficar atentas. A partir de 8 anos nas meninas e 9 anos nos meninos já é uma idade normal para que essas mudanças hormonais comecem a acontecer. Caso você perceba isso um pouco antes, seria interessante passar por avaliação de um especialista. Claro que a gente também entende que, por mais que isso seja comum, pode acontecer um certo exagero na questão do odor. O que a mamãe tem que se preocupar? A mãe tem que se preocupar naquele odor axilar que acontece antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 nos meninos, principalmente se vem acompanhado de algum outro fator. Pelo axilar, pelo na região genital, acne, oleosidade no rosto. Tudo isso são outros fatores que, se juntos, podem nos levar a pensar que algo a mais pode estar acontecendo e não apenas o início da puberdade. Como falar dos sabonetes aplicados nessa região? O que a gente pode alertar? Então, os sabonetes aplicados nessas regiões, de preferência apenas na região da axila, que sejam antibacterianos, exatamente para evitar que a interação do suor com as bactérias agravem aquele cheirinho na axila. Aquela mãe que gosta de usar um sabonetezinho neutro também ajuda? Ajuda. A higiene por si só já ajuda, né, Vanusa? Então, caprichar na higiene daquela região, deixar a região seca, ajuda a controlar o odor axilar. Então, assim, lembrando, hein, mamãe? A partir dos 8 anos já tem que ficar atento, a partir dos 8 anos a mamãe já deve ficar de olho. E assim, aquela história do endocrinologista só levar na época que há uma necessidade, pode levar ainda pequenininho para ver toda essa situação, né? Isso, na verdade, Vanusa, o indicado em toda criança é que ela mantenha em dias as suas consultas de puericultura, né? No começo, nos 2 primeiros anos de vida, são consultas mais frequentes, mas depois, pelo menos uma vez por ano, né? Porque senão depois as mamães chegam lá à tarde, com 8, 9 anos e tá aí há 5 anos sem passar num pediatra.
Então, esse acompanhamento continuado é super importante para garantir um crescimento e desenvolvimento adequados. Eu sei que não é a sua especialidade indicar que qual é o desodorante mais certo, mas existe um tipo de desodorante que para as crianças seria o ideal? Sim, para as crianças, Vanusa, as mamães devem sempre procurar os desodorantes os mais naturais possíveis. Eu sei que não é nosso costume, a gente não tem muito hábito disso, mas procurem ler os rótulos, tá? Então, o melhor desodorante vai ser aquele desodorante livre de álcool, livre de fragrância, livre de alumínio, livre de parabenos. Todas essas substâncias causam bastante irritação na pele e podem até interferir aí na saúde mais lá na frente. Estamos falando de axilas, mas também podemos aproveitar essa oportunidade para dar uma dica para as mães. Existem outras partes do corpo que a mamãe deve ficar atenta? Sim, a gente sabe que as glândulas sudoríparas estão presentes em todo o nosso corpo, né? E em especial axilas, região de mamas, nos pés, região de virilhas, são regiões que suam bastante. Sempre secar bem para que não venha... Sempre secar bem e não procurar não usar roupas que já estejam suadas. Tá bom? Muito bom. Gente, nós trouxemos essa especialista maravilhosa para nos dar estas dicas e com certeza a mamãe já fica atenta. Leve seu filho para um especialista, muito cuidado com as dicas dadas por pessoas que estão ao seu redor. Se existe um profissional, é esse especialista que você tem que buscar. As pessoas que quiserem, por exemplo, entrar em contato com você, que quiserem visitar o seu Instagram, como é que faz? Então, meu Instagram é @doutora_Joana_Mayra com Y. Podem entrar, conversar, tirar dúvidas. Eu sou super aberta, respondo super rápido. Verdade, gente. Responde super rápido, super solícita, maravilhosa. Gostei muito de ter conversado com você. Muito obrigada. Continue aqui com a gente, tá bom?